Na verdade, o que eu fiz para falar sobre poluição do ar e doenças respiratórias no Brasil foi um recorte, que eu considero um recorte de estudos epidemiológicos, e bastante, na verdade, focado nas coisas que eu me envolvi, nos projetos que eu me envolvi ao longo dos últimos 10, 15 anos. Né? Fica mais fácil até para mim para falar, né, desses projetos, que eu acabei me envolvendo ou como parte de uma equipe de pesquisa ou, às vezes, como orientador de algum trabalho de pesquisa. Então, é isso que eu vou apresentar hoje. Bom, esse é o panorama da minha apresentação, vou fazer uma pequena introdução, vou dar alguns exemplos de desfechos de saúde respiratória e relacionados aos estudos que eu vou mencionar também. Depois eu faço rapidamente, né, uma exposição sobre os tipos de estudos que eu tenho visto que são mais comuns para avaliar o efeito da poluição do ar na saúde. E vou focar mais, talvez, nessa apresentação sobre os modelos de avaliação da exposição, que um professor anteriormente, o Herberto, falou, né? E eu acho que é bastante importante a gente tocar nesse assunto, porque talvez o ponto-chave dos estudos epidemiológicos, né, no futuro. E que tem recebido muita atenção, né, em estudos internacionais, essa questão principal. Vou falar um pouquinho sobre estudos recentes com dados brasileiros, bem recentes, vamos dizer assim, publicados esse ano, um deles. E, claro, não poderia deixar de colocar também alguns resultados dos estudos que eu vou mencionar. Tá? E depois eu coloco as referências desses estudos no final. Bom, claro que desde, né, que esse tema se tornou um tema de pesquisa importante, relevante no mundo todo, no Brasil, muitos estudos científicos já foram publicados, né? Principalmente, eu diria, no sudeste do país. Né? Eu falo isso em outro momento, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, né? que tem também uma tradição bastante grande já em produção de conhecimento nessa área. Né? Agora, dado a relevância do tema, né, e a quantidade de estudos internacionais publicados também, eu acho que a gente tem, né, que colocar que mais estudos, né, com mais profundidade ou mais abrangência, ou as duas coisas juntas, são necessários. Né? A minha impressão é que existe uma necessidade de crescer, vamos dizer assim, o interesse e também fazer com que outros grupos de pesquisa surjam, né, no país, principalmente em algumas partes onde esse assunto quase não é investigado. Desses estudos todos que têm sido publicados desde, né, o início, vamos dizer assim, dessa grande leva de estudos sobre epidemiologia ambiental, o foco ele vai mudando, né, entre estudos que consideram a exposição e o desfecho no nível individual, ou os dois no nível ecológico, né, no nível do município, do bairro, enfim, algum recorte geográfico. Mas, obviamente, que a gente pode esperar também que outros desfechos que no Brasil ainda não foram explorados, por falta, basicamente, de bases de dados apropriadas. Eu estou falando aqui, por exemplo, de estudos de coorte. Né? A gente tem poucos estudos de coorte sendo explorados na avaliação de efeitos da poluição do ar em doenças crônicas. Né? Que eu saiba, talvez, não sei agora em São Paulo se já teve algum estudo nesse sentido. Mas no mundo a gente sabe que tem muitos estudos, né, publicados sobre efeitos crônicos da poluição do ar. E aqui eu vou falar também, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos modelos de avaliação da exposição à poluição, né, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, né, no nível da comunidade. Tá? Eu acho que no Brasil a gente precisa aperfeiçoar esses modelos, precisa investir mais tempo e recurso
e bases de dados também, né? Acrescentar mais bases de dados para que esses modelos de avaliação da exposição sejam mais precisos, né? E reflitam de fato o que ocorre, né? Na realidade. Muitas vezes a gente acaba usando modelos muito brutos, muito pouco refinados para avaliar a exposição à poluição do ar, né? Eu acho que isso é essencial. Outra coisa que também gostaria de falar, que eu tenho me envolvido um pouco, não tanto quanto eu gostaria, são estudos de impacto, né? Por exemplo, frações atribuíveis, anos de vida perdidos, etc., dos efeitos, né, relacionados com os efeitos da poluição na saúde respiratória. Bom, aqui eu vou falar de alguns exemplos de desfecho de saúde respiratória que têm sido, os desfechos têm sido mais comuns, vamos dizer assim, em estudos brasileiros, né? Vou focar aqui no Brasil. Primeiro, né, o que acabou, né, o trabalho que acabou de ser apresentado, existem alguns estudos brasileiros, e aqui eu vou citar o da minha ex-aluna e pesquisadora, né, Ludmila Jacobson, um estudo que ela fez em 2012, usando, né, como desfecho de saúde o pico de fluxo respiratório, né? Isso foi uma tese basicamente voltada para esse desfecho e, claro, a exposição à poluição do ar. Eu vou falar um pouquinho desse estudo mais tarde, com alguns resultados desse estudo nos próximos slides. Mas, basicamente, foi um estudo realizado no Mato Grosso, quer dizer, então aqui o objetivo era estimar o efeito da poluição de queimadas, né, queimadas de biomassa, na saúde respiratória de adolescentes, crianças e adolescentes de duas, na verdade, cidades do Mato Grosso, né? Uma era Tangará da Serra, isso, e a outra é Alta Floresta, né? Então, duas cidades que, na época das queimadas, experimentam todo ano altos índices de poluição causados pela queima de biomassa. Então, esse estudo foi realizado ao longo de um ano, com dados diários, né, de poluição do ar, né, medidos na própria escola, e dados diários de pico de fluxo respiratório. Então, o modelo estatístico depois foi desenvolvido para analisar, né, o efeito dessa exposição. Um outro estudo que eu me envolvi também há algum tempo já, foi um estudo publicado em 2009, isso no Rio de Janeiro. Então, a gente analisou como desfecho as consultas pediátricas de emergência, né, num bairro do Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá. E aqui, então, a gente fez uma abordagem ao contrário do anterior, que a abordagem era de dados individuais. Aqui foi feita uma abordagem de séries temporais, né? Então, o que a gente basicamente observou foi as flutuações das consultas, né, do número de consultas pediátricas de emergência nesse bairro, com relação à poluição medida por um monitor específico que estava bem no centro desse bairro, né? Então, aqui é um estudo tradicional de séries temporais epidemiológicas, e também eu falo um pouquinho dos resultados dele depois. Foi feito, o estudo foi publicado em 2009, mas os dados são, se não me engano, de 2006 ou 2005, né? Já tem bastante tempo. Um outro estudo também realizado em colaboração foi com a professora Eliane Ignotti, da Universidade do Mato Grosso também, onde a gente analisou as internações hospitalares, né, no Mato Grosso. Não me lembro agora se foi Cuiabá, não me lembro agora dos detalhes desse estudo, mas, enfim, foram analisadas as internações hospitalares como desfecho, né, o número de internações hospitalares, e também como exposição, foi analisada a exposição medida, né, devido a queimadas também. Tá? Então, aqui, novamente, foi o mesmo tema, vamos dizer assim, o efeito da poluição de queimadas, né, na saúde. E, finalmente, eu vou destacar aqui um outro estudo que eu participei, um estudo maior, um estudo bastante abrangente, que foi o estudo Scala, que foi um estudo colaborativo que reuniu 3 países, né, da América Latina, Brasil, Chile e México,
com 3 cidades de cada país envolvidas. Então, no Brasil foram Rio, São Paulo e Porto Alegre, e mais 3 cidades no México, mais 3 cidades no Chile, incluindo, claro, a cidade do México e a cidade de Santiago. E aqui foi feita, então, uma abordagem de séries temporais também. Então, esses 3 últimos estudos aqui que eu cito são de séries temporais. E o que a gente fez aqui foi usar a mesma metodologia para analisar os dados de todas as cidades e depois proceder com uma meta-análise para tirar um resultado mais preciso, vamos dizer assim, dos efeitos da poluição urbana, né, na mortalidade nessa região do mundo, vamos dizer assim. Né? Na verdade, cada região tem um estudo similar a esse. Né? Tem o AFEA na Europa, enfim, tem um outro estudo feito na Ásia, um outro estudo feito nos Estados Unidos, e esse que foi o correspondente para a América Latina. Bom, então aqui são alguns exemplos que envolvem, obviamente, o Brasil. Né? Então, aqui os 2 primeiros envolvem o problema grave que a gente tem de poluição atmosférica causada, aliás, os 3 primeiros, né, causados por queimadas, e o último se refere à poluição urbana. Em estudos individuais, né, o que a gente pode destacar são estudos feitos. Aqui são os tipos de estudos que eu vou mencionar, né, e que têm sido bastante frequentes na literatura. O acompanhamento de curta duração, eu vou falar aqui, por exemplo, estudos individuais do tipo que esse que eu falei de acompanhar adolescentes e crianças, como é o estudo que vocês estão envolvidos, né? Numa frequência, uma certa frequência no tempo. Na verdade, no estudo do Mato Grosso foi feito um acompanhamento diário durante o período de 1 ano, né? Enquanto as crianças iam para a escola. Todo dia era avaliado o pico expiratório e a poluição do ar no mesmo ambiente. Claro que a gente tem, hoje em dia, como eu falei aqui, a possibilidade de fazer acompanhamento de longa duração e explorar os efeitos crônicos da poluição. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia no Brasil alguns estudos de coorte que já podem ser usados para isso. Né? Eu vou destacar aqui o estudo ELSA, por exemplo, que a UFES participa também, né? Que é o estudo longitudinal de saúde do adulto, que reúne, se não me engano, 5 universidades, né, instituições de ensino superior no Brasil. No Rio de Janeiro, a Fiocruz, no Espírito Santo, a UFES, se não me engano, uma de São Paulo, que eu não sei se é a USP, eu acho que é a USP, também tem mais 2, que eu esqueci agora, acho que uma é o FMG, né? Depois uma quinta que eu não me lembro, acho que é a Bahia, talvez. Enfim, então, aqui, com esse estudo, já tem mais de 10 anos de acompanhamento. Então, já é possível fazer, né, uma abordagem de estimação de efeito crônico, usando esse estudo e outros estudos de coorte disponíveis no Brasil hoje. Em todos esses problemas aqui, eu estou falando tudo isso porque em todos esses estudos há o problema principal da estimação da exposição, né, que é o que vocês imaginam também estão diante desse problema sério de como estimar a exposição, né, ou no nível individual, como aqui, ou no nível... aqui também, né, no estudo de coorte, a gente também está pensando na estimação no nível individual. Outro tipo de estudo uma das coisas que eu vou falar também mais tarde, daqui a pouco, é sobre um estudo recente em que é aplicado esse desenho aqui, Case Crossover, que é um desenho interessante onde o caso, vamos dizer assim, o indivíduo, ou o evento de interesse, né, o desfecho de interesse principal, ele ocorre no indivíduo e o próprio indivíduo ele forma controles para ele mesmo, né, usando dias ou momentos nos quais ele não foi exposto, ou melhor, onde o evento de saúde não ocorreu, mas ele, de alguma forma, foi exposto. Tá? Então, aqui são estudos mais interessantes que eu acho que a gente pode explorar bastante também, e algumas situações eles são boas soluções, vamos dizer assim, para resolver o problema da exposição também à poluição do ar.
Nos estudos ecológicos, claro que as séries temporais epidemiológicas continuam sendo uma ferramenta super importante, né? E que podem ser aplicadas em qualquer parte do país, por exemplo, no município, no estado, enfim, ou combinações, vamos dizer assim, de séries temporais também em diversos locais, podem ser combinadas via modelos de meta-análise. Falo também aqui, posso falar também de estudos de painel, onde aqui a gente está olhando, na verdade, um conjunto também de séries temporais, talvez com uma frequência não tão alta como nos estudos clássicos de séries temporais, onde a frequência normalmente é diária. Aqui eu estou pensando, por exemplo, em estudos de efeitos da poluição do ar usando dados anuais, né? Que é algo que tem sido feito também em algumas abordagens. Bom, aqui eu vou concentrar no que eu acho que é mais importante, pelo menos o que eu tenho me preocupado mais no momento em projetos futuros, né, que eu possa me envolver. Quais são os modelos de avaliação de exposição que a gente vê hoje em dia? Claro que existem combinações de tudo isso aqui. O primeiro, quando a gente trabalha com séries temporais, é usar o que eu chamaria de exposição típica, ou a média, né? A média da poluição do ar numa região geográfica, como exposição para um coletivo, né? Uma comunidade. Então, obviamente que essa abordagem ela é válida, muita gente usou essa abordagem durante muito tempo, mas obviamente que se você puder melhorar em cima desse modelo, né, desse modelo mais simples possível, você deve e você com certeza deveria fazer se você tem alguma ferramenta ou algum tipo de habilidade, vamos dizer assim, de modelagem, você devia fazer. Um outro tipo, quer dizer, uma das formas que você pode melhorar isso é através dos modelos LUR, que eu estou traduzindo aqui com o modelo RUIS. O que é o LUR? É o Land Use Regression, em inglês, né? É regressão do uso do solo, em português seria RUIS. Um colega meu, né, recentemente, o Márcio Sacramento Oliveira, ele desenvolveu um modelo desses para o Rio de Janeiro, num pós-doutorado que ele fez, né, recentemente, e fez uma primeira publicação, acredito que virão outras, né, e eu vou descrever rapidamente o que esse modelo pressupõe. Basicamente, o que você usa é a rede de monitoramento de um município ou de uma região geográfica, por exemplo, Vitória, vocês poderiam fazer isso, no qual agora vocês relacionam o ambiente em volta dos monitores, né, ou seja, né, o uso do solo em volta dos monitores, com a medida de cada monitor, tá? E você, então, consegue depois, com esses modelos, você consegue prever, às vezes, até 70%, modelo de regressão, né? Você consegue prever até 70% a 80%, né, de R2, ou seja, você, depois, com esse modelo, né, validado, é possível você agora estimar a exposição em qualquer parte, né, da cidade. Você pode fazer uma superfície, vamos dizer assim, de exposição à poluição do ar, né, com esses modelos que têm sido muito utilizados em várias cidades grandes, né, em várias áreas urbanas grandes de vários países do mundo. Aqui eu vou citar um outro modelo também, que tem a ver com com os estudos de painel, onde você considera a exposição e o desfecho representados por índices anuais. Então, aqui foi um estudo desenvolvido pela Simone Souza Cardoso, em 2018, em que ela utiliza um modelo. Tudo isso aqui é Brasil, tá? Aqui é Rio de Janeiro, aqui é Brasil. Esse modelo econométrico, o que ela fez foi relacionar a poluição anual, o índice de poluição anual de várias cidades brasileiras ao longo do tempo, né, com indicadores de economia, indicadores de demografia, indicadores socioeconômicos, enfim, vários indicadores que a gente retira de outras fontes para tentar estabelecer uma relação entre... É um modelo econométrico, né? Uma relação que existiria entre esses indicadores socioeconômicos
e a poluição do ar em cada lugar. Claro que isso faz sentido, aqui a gente pode pensar em modelo até, né, um modelo causal, algo a partir de um modelo teórico, para desenvolver esse modelo econométrico. E ela fez isso para todo o Brasil, né, usando os dados disponíveis naquela época. Poucas, na verdade, foi aí que a gente se tocou que no Brasil tem poucos lugares, né, poucas regiões urbanas onde se faz o monitoramento, né, de poluição do ar, né, há algum tempo, né, e, enfim, esse modelo poderia ter sido muito melhor, claro, se nós tivéssemos mais dados, a base de dados de poluição do ar, né, de exposição à poluição do ar fosse mais completa. Eu vou falar aqui rapidamente de um estudo muito recente, eu não sei se vocês têm conhecimento, eu não conhecia esse pesquisador, um pesquisador de Brasília, que fez um trabalho muito interessante com um grupo de Harvard, em colaboração, inclusive, com Joe Schwartz, em que eles fazem uma estimativa do efeito das queimadas, não só na Amazônia, mas no Brasil como um todo, né? E usando para isso, né, como modelo de exposição, ou de avaliação de exposição, o modelo espacial. Quando eu falo espacial aqui, eu falo duplo espacial. Espacial, né, geográfico, mas espacial também utilizando dados de satélite, né, para fazer essa avaliação da exposição. Tá? E, mais uma vez, eu acho que aí tem até tudo a ver com esse projeto de Vitória, né, que é trabalhar com mais, desenvolver mais essa metodologia para a aferição individual, que vocês estão fazendo um trabalho excelente, pelo que eu pude ver. Bom, principais resultados desses estudos que eu comentei, por exemplo, o estudo do Mato Grosso com as crianças e adolescentes em escola, né, onde a poluição do ar era aferida na própria escola, e também o pico expiratório de flow, o pico expiratório de fluxo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, apenas eu tirei aqui, não traduzi, não fiz nada, apenas tirei do próprio resultado do artigo, que para um aumento, só para a gente ter uma ideia, né, de 10 microgramas por metro cúbico, que é um padrão a gente usar esse aumento aqui, né, em PM2,5, a redução no PEF variou de 0,26 litros por minuto, com esse intervalo de confiança, até 0,38 litros por minuto, né, com esse intervalo de confiança. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do resultado, vamos dizer, um dos resultados desse estudo. Já no outro estudo, que foi baseado nas visitas pediátricas, né, de emergência, a gente obteve um resultado de 6,7% de aumento, né, nas crianças de menos de 2 anos, associado ao aumento de PM10 também nessa dimensão aqui. O estudo isso aqui foi séries temporais, tá? O banco de dados de um ano de visitas pediátricas em um grupo de hospitais de Jacarepaguá. Aqui o estudo foi no Mato Grosso, então aqui o que a gente observou foi um aumento, né, de 6,8%, né, para cada 10 microgramas também de PM2,5, no mesmo dia, né, na época da seca, que é quando os níveis de poluição no Mato Grosso são mais altos por conta das queimadas. Esse é um outro estudo, né, como eu falei, é o estudo multinacional, né, internacional, reunindo 3 países, ao todo 9 cidades. Então, aqui, os resultados da meta-análise confirmaram a associação estatisticamente significativa entre PM10 e mortalidade por todas as causas, né, naturais. Aqui a gente retirou as causas externas. E esse foi o aumento, né, 0,77%, com esse intervalo de confiança, quer dizer, uma estimativa aqui bastante precisa, devido ao fato que a gente fez uma meta-análise usando 9 unidades, né? Outra coisa que eu destaquei desse estudo, por exemplo, as estimativas desse risco para a estação mais quente, né, foram maiores e mais significantes para diversas causas de morte em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá? Então, aqui destaca também o lado, vamos dizer assim, relacionado ao clima, que influencia também esses efeitos da poluição do ar. Algo que a gente deve explorar mais, eu acho.
pouco se explora isso. Finalmente, esse estudo aqui, que eu falei que é bem recente, é de 2021, acabou de ser publicado, então, e também é para todo o Brasil, né? E o que eles fizeram foi estimaram que, devido às ondas de queimadas, que eles chamaram assim, houve um aumento, isso aqui é um resultado impressionante, né, de 23% nas admissões hospitalares, né, com esse intervalo de confiança. E no norte, né, onde a região amazônica está localizada, esse aumento seria maior ainda, cerca de 38%, quando ocorrem as queimadas. Né? Então, aqui é um estudo bastante interessante, eu aconselho vocês a darem uma olhada, do ponto de vista metodológico, é muito interessante. Agora, é claro que a gente deve sempre ficar um pouco precavido aqui com relação a esses modelos, eu pelo menos fico, com relação aos modelos desenvolvidos para estimar exposição vindo de dados de satélites. Tem várias questões que devem ser questionadas e desenvolvidas, né, nessa área de modelagem. Então, o estudo agora me referindo ao estudo do Márcio Oliveira, né, que foi feito no Rio de Janeiro. Aqui não tem dado de saúde, apenas a primeira parte agora a gente está fazendo apenas o modelo de exposição, né, que está sendo desenvolvido. Então, aqui para vocês terem uma ideia, a gente considerou, por exemplo, para relacionar a poluição com a vizinhança, né, em torno dos monitores, a temperatura, a umidade, os dados de tráfego, dados de habitação, população, etc., altitude, cobertura de vegetação, uso da terra, enfim, tudo isso que foi levado em consideração, né, nesse modelo de regressão do uso do solo. Bom, era isso que eu consegui pensar, né, para essa apresentação. Claro que poderia ter ido um pouco mais fundo em algumas questões, mas o tempo aqui, né, a gente não tem muito. Então, eu vou apenas tentar resumir um pouco o que eu já falei, dizendo, por exemplo, que, reiterando isso, né, que a maior parte dos estudos realizados no Brasil até hoje, a grande parte, né, está aqui 90%, sei lá, alguma coisa assim, dos estudos eles são realizados em São Paulo, Rio e Vitória, principalmente São Paulo, né, que tem uma tradição, já vamos dizer assim, e mais de um grupo de pesquisa publicando com relação a isso. Poucos estudos realizados em outras partes do país, talvez até pela questão da falta de dados de exposição à poluição do ar, né, em algumas partes do país. Por outro lado, né, devido às queimadas, a gente tem talvez a gente tem aqui uma literatura bastante grande já, eu diria, de estudos realizados na região da Amazônia, né, Mato Grosso, Pará, etc. Tem vários estudos já realizados, né, o que é bom, mas eu acho que ainda é um assunto que ainda exige mais dedicação dos grupos de pesquisa. E eu acho resumindo, eu acho que, bom, vocês aqui são muito especialistas em saúde respiratória. A impressão que eu tenho, enquanto epidemiologista e estatístico, é que a gente poderia ter muito mais, né? Eu acho que falta muito. Eu percebo uma carência muito grande de estudos sobre efeitos da poluição atmosférica, principalmente em áreas urbanas. Eu acho que na parte amazônica, como eu falei, já tem bastante coisa e eu acredito que vão ainda surgir outras nos próximos anos devido ao problema ter se agravado, vamos dizer assim. Com relação ao que, novamente, aqui as demandas, né, da minha forma de pensar, eu acho que as redes de monitoramento de poluição do ar nas áreas urbanas deveriam crescer, né, mais ainda. Eu acho que Vitória é uma cidade, uma região, né, da Grande Vitória, é uma região muito bem, um bom exemplo para que isso aconteça em outras partes do país. Né? Por exemplo, você tem grandes cidades no Brasil que não têm praticamente nenhum monitoramento da qualidade do ar, e regiões com populações maiores que a da Grande Vitória. Eu acho que, com relação aos dados de modelos espaciais, como eu falei, eu tenho várias reservas, eu acho que isso tem que ser aperfeiçoado, está sendo aperfeiçoado, obviamente, cada vez mais, mas isso no Brasil a gente poderia investir mais nisso. Eu acho que pouco se investe, tanto que esse estudo do pesquisador do Brasília foi feito em colaboração com a equipe lá de Harvard.
E outra coisa que eu acho importante também é a disponibilidade de bases de dados, né? Mais bases de dados. Por exemplo, como eu falei, bases de dados de coorte, estudos de coorte, e bases de dados também de desfechos mais leves, né, de saúde, como, por exemplo, dados de ambulatório, etc., que é algo que é muito difícil a gente obter, né, mas eu acho que com o tempo, nos próximos anos, a gente vai conseguir trabalhar com esses desfechos também. E, finalmente, claro, deixar aqui, né, uma lembrança que eu acho que a gente deve investir mais nisso, tanto no monitoramento da qualidade do ar, quanto na vigilância em saúde dessa questão da poluição do ar e a saúde, e, claro, em projetos de pesquisa, que, infelizmente, a gente, com o passar dos anos, a gente está tendo menos e menos recursos, né? Acho que tem que haver um investimento grande e uma demanda grande de nós, pesquisadores, no sentido de obter mais recursos para essas questões. Bom, aqui são as referências, eu posso depois disponibilizar isso, todos estudos mais ou menos recentes, né? E, como eu disse, quase todos os estudos, quase todos, né? Estudos que eu estive envolvido, de alguma forma. Então é isso. Obrigado.